Existem situações que você vai ser instigado a ter esse pensamento de segundo nível, mas vão ter situações que você não vai ser instigado a ter esse tipo de pensamento. Então, por que esse conceito é importante? Porque quando esse conceito ele vem de você, ele é algo próprio seu, ele é treinável, isso vai fazer parte da sua persona como liderança. Isso mesmo em ambientes que você vai ser instigado e mesmo em ambientes que você não vai ser instigado, você vai utilizar isso a seu favor. E vou te dar um exemplo aqui em ambientes que você não é instigado a fazer isso. Eu trabalhei, por exemplo, na área de manutenção numa empresa de varejo, uma das maiores do país. Cara, eram coisas a todo o tempo acontecendo. Então, a gente estava conversando sobre um problema aqui, tava 1 milhão de problemas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Nesse tipo de ambiente, qual que é a tendência? Tá todo mundo sobrecarregado. O gestor está sobrecarregado, o cara lá na ponta está sobrecarregado, as pessoas acima dele estão sobrecarregadas, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes, quando um problema surge, qual que é a tendência? Você querer chutar ele para fora. A bola tá vindo, você quer chutar. A bola tá vindo, você quer chutar. Então, muitas das vezes, você está sendo instigado a tomar pensamentos de primeiro nível. Vai lá, resolva isso, vai lá, resolva aquilo, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo. E o gestor acima de você, como ele está sobrecarregado com muita coisa acontecendo também, ele muitas das vezes não vai conseguir falar, te provocar a ter esse segundo nível de pensamento. Qual é o resultado disso? Você vai acertar algumas vezes, mas você vai ter muito retrabalho. Muitas das vezes a solução que você vai dar para um problema não foi a melhor solução, gerou outros problemas, gerou outros passivos e vai ter que novamente ter um investimento naquele local ali. Então você, como gestor, pediu um investimento para algo, executou aquele algo, agora está pedindo um outro investimento para reparar aquele problema que você causou, entendeu? Então esse é um ambiente que não vai te instigar a ter o pensamento de segundo nível. Então por isso que você tem que saber que esse conceito existe, por isso que você tem que saber quais são as vantagens desse conceito para você se autoprovocar a utilizá-lo, mesmo em ambientes na qual as pessoas acima não te provoquem a ter aquele tipo de pensamento. Então, até um ponto que também pegando isso aí, cara, que a gente pode até expandir, eu falo para todos os setores. Avaliação de mercado e avaliação de momento. Porque às vezes você está em um ambiente de trabalho, seja no varejo, indústria, o que for, que o mercado às vezes está numa situação boa e a empresa está tendo muito lucro e dinheiro para ela naquele momento ainda não é problema. Então você consegue talvez aprovações de forma mais rápida, a pessoa não está muito aquele pensamento de redução de custo. E aí acontece alguma situação atípica, exemplo, a barragem de Brumadinho, que estourou, mudou o pensamento de muitas empresas aí no ramo da ferrovia. Da Às vezes, ferrovia? ferrovia, porque a Vale era a principal fonte de extração de minério lá para que as empresas pudessem transportar ali no córrego do Feijão. E quando ela teve aquele rompimento da barragem, meio que interrompeu a grande parte do volume que era transportado por outros setores. Uhum. Eu dei o exemplo da ferrovia, mas, por exemplo, uma crise de mercado onde a empresa precisa rever a questão de redução de custo, qual que é a tendência a acontecer? Se você é um gestor, um gerente, um coordenador dessa empresa, quando acontece algo nesse sentido, qual que vai ser a sua nova forma de trabalhar? É questionar se os valores que estão sendo gastos no momento realmente precisam ser gastos. Então, as verbas que você está acostumado a ter aprovações mais rápidas, você já não vai conseguir mais essas aprovações tão rápidas. Então, vai te forçar a justificar mais esses pontos. Outro ponto também, que se a gente for olhar agora o momento, a gente está no período de inovação, era da inteligência artificial, ferramentas como Copilot, ChatGPT. Tipo assim, a forma de trabalhar hoje ela está mudando muito. Então, se a gente não acompanha isso, a gente deixa de ter esse pensamento de segundo nível também. Como assim a gente deixa de ter esse pensamento? Por exemplo, hoje eu estou acostumado a gastar 4 horas da minha rotina mandando e-mails, tratando planilhas, fazendo atividades que antes eu fazia, ninguém me questionava questão de tempo, e para mim estava normal. Mas se hoje eu tenho ferramentas hoje que me trazem possibilidades de fazer tudo isso de uma forma mais rápida, talvez quem está vendo aqui de cima, é interessante você já ter esse pensamento, criar formas para você otimizar seu processo. Perfeito. Ótimo, ótimo contexto, José.